Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos no dia 10 de março de 2021. Reunião da segunda turma, segunda Câmara, fundamento do CARF. Vou apresentar rapidamente aqui no período da manhã, né, começando o dia. Apresentar rapidamente os conselheiros, Dr. Mário, Martim, Sara, Ludmila, Sônia, Leonan, os conselheiros titulares, temos o suplente Thiago, e eu aqui, o presidente Rony. Então, vamos começar, a gente ficou com alguns processos da reunião de ontem, tá? Vamos começar pelo item 23, da pauta, que é um processo de relatoria da doutora Sara, o recorrente é João Batista de Freitas, e o tema é imposto de pessoa física. Já passo a palavra para a Sara, só dar uma pincelada, não precisa ler tudo, tá, Sara? Só recordar brevemente, e aí explica o que pode ter ocorrido aí, que motivou a vista, e a gente começa a dar prosseguimento. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Então, a vista foi motivada porque tem uma confusão, o processo foi extraviado, e a gente tem 2 autos, depois foi encontrado o auto original, e aí como tinha esses 2 autos, teve uma certa confusão das informações, mas só relembrando, foi uma glosa de despesa com instrução, feita automaticamente por sistema de malha, né? O contribuinte na impugnação, ele declarou um valor acima do limite permitido pela lei, esse valor foi glosado por estar acima do limite. Então, na impugnação, ele trouxe os comprovantes, ele apresentou uma declaração retificadora, a dependente está lá declarada, não foi glosada, foi acatada, e ele trouxe, então, na impugnação, ele não trouxe os comprovantes na impugnação, os recibos, pelo menos a DRJ, ela conclui que não tinha documento suficiente para convencer, né, da despesa que ele declara. Ela fala que ele alega que tinha despesa com instrução com a filha, mas não trouxe qualquer prova que comprovasse as despesas. E no recurso ele traz essas provas, eu estou acatando as provas trazidas no recurso, porque de fato foi uma notificação sem intimação prévia, e o contribuinte talvez se confundiu em não trazer as provas, então as provas são para rebater o que a DRJ colocou, estou acatando essas provas, e estou considerando os recibos somente os que têm autenticação bancária, porque dos recibos apresentados, alguns não têm autenticação bancária, então estou dando parcial provimento para restabelecer as despesas no valor de R$ 1.676,78. Ok. Eu passo a palavra para o doutor Mário, que tinha dado uma olhada nesse processo, né? Até por conta dessa confusão Ok. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Realmente, essa confusão dos 2 processos e algumas inconsistências que eu tinha verificado, né, igual eu tinha colocado, data da ciência, dia 25 de dezembro, a retificadora no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do 25 de dezembro, que foi a ciência, mas verificando a declaração original, que foi feita à mão, que consta dos autos, salvo me engano, do outro processo, do apenso, realmente ele já tinha declarado despesa com instrução em valores superiores ao limite legal, salvo engano, 6 mil e poucos reais, mas, de toda forma, havia essa declaração, e foi muito bem relatado pela conselheira relatora, né, e ela foi bem percussiente nessa questão do valor efetivamente autenticado, e também constava ali que seria do FIES também, uma parte era relativa ao FIES, mas ele está comprovando, realmente foi critério de malha, cruzamento de malha e intimação, e notificação direto, sem intimação prévia. Então, acho que pode ser recebido esses documentos no recurso, pelo fato de que ele não tinha sido intimado a apresentar esses documentos no momento da notificação. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Eu também acompanho. Ok. Eu vou apresentar, então, divergência, eu não conheço os documentos, né? Não quer votar pelas conclusões, não? Talvez só, né?
Não, mas as conclusões ela dá parcial provimento por conta do documento. Então, se eu não conheço do documento, eu tenho que negar provimento. Não é isso, Sara? Tá, então eu vou te colocar que você negou o provimento, então, né? Isso. Olha, só um detalhe, ele não foi intimado a apresentar esse documento, foi uma notificação direta. Então, foi notificação direta, mas ele teve a oportunidade, quando ele recebeu a notificação, foi aberto prazo para impugnação, e ali falava quais eram as infrações, então ele teve conhecimento das infrações. Então, ele impugnou. Na impugnação, ele podia ter feito a defesa dele. Eu entendo, Mário, mas nessa situação, mesmo sem intimação prévia, obrigada. Ok. Só uma coisa, Sônia, teu microfone, você solucionou, pelo menos você está aparecendo aqui bem para a gente, só o microfone, ele está com um certo ruído no microfone, tá? Ele está parecendo um ruído de vento. Parece um ruído de vento. Alguma coisa estranha assim. Eu vou tentar colocar o... Eu acho que é o ventilador. É ventilador? Eu acho que é o ventilador, Sônia. Ah, ventilador. Tá com barulho de vento. Mas se tiver com um fone, vai sumir o Sara. Sônia. Bom, vamos prosseguir a votação, foi só uma observação. Eu vou tentar colocar o microfoninho de lapela, vamos ver se ele melhora. Vamos ver se ele funciona. Leonardo? Eu acompanho a relatora, eu só uma dúvida, Rony e Sônia. Quando Sônia disse que não conhece os documentos, são vários julgamentos, né? Não só nesse. Quando ela disse que não conhece os documentos, mas ela é vencida em uma questão precedente, ela não deveria analisar o mérito conhecendo os documentos, ainda que esteja sido vencida? Tudo bem, ela pode até seguir. Que a gente vai ter que abrir uma... Isso vai pegar. É verdade. Na verdade, o certo seria abrir uma votação separada, né, para não conhecimento, porque não vai ter esse problema. Quando ela for relatora, vai pegar. Quando ela está sendo só vogal por enquanto, ela entrou há pouco tempo, em relatorias ainda, isso vai ser delicado. É uma dúvida que eu fiquei. Mas eu acompanho. Não, mas acho que vamos fazer. Você está bem colocado, Leonardo, e realmente também não pode, no afã de agilizar o julgamento, também passar por cima desse tipo de consideração. Então, vamos fazer o seguinte, né? Alguém, além da Sônia, não conhece os documentos? Só para tentar agilizar. É só a Sônia que não está conhecendo, né? Não sei se ninguém se manifestar, então eu vou fazer por maioria de votos em conhecer os documentos apresentados, foi na segunda instância, né? Vencida a Sônia, que não os conheceu, e agora no mérito a Sônia, ela, como é que você se pronunciaria, Sônia? Você acompanharia a relatora? Então, se vencida no não conhecimento dos documentos, né, eu acompanho a relatora. O Leonardo está correto. Melhorou o som? Não, né? Porque eu tentei usar aqui. Melhorou. Melhorou 100%. Melhorou? Tá ótimo. Então, E prosseguindo, eu acompanho a Sara. Thiago? Acompanho, relator. Ok, Thiago. Então, eu também vou acompanhar integralmente a relatora. Fica esse resultado aqui, o julgamento foi concluído na data de hoje, tá? Mas assim, tá, Sônia, sempre que o Leonardo está certíssimo, sempre que você for não conhecer por algum motivo, ou você vota pelas conclusões, ou você vai ter que ser aberto uma votação separada para fins de conhecimento. Tá? eu posso votar pelas conclusões. O problema é mais fácil, né? Porque, pelo jeito, ainda tem, assim, né, tem a sua visão aí que a gente tem que respeitar, mas, ao mesmo tempo, é para facilitar um pouco aqui o trabalho, né, da turma como um todo. Bom, então a gente vai passar os itens 44 a 46, ficaram umas vistas coletivas, tinha iniciado a votação, e aí, antes, eu acho que eu nem cheguei a proferir o voto, mas eu me lembro que parou mais ou menos ali no Thiago, e aí comecei a fazer considerações, e a Sônia, falei que poderia haver uma vista, né, se manifestou interessada. Eu queria só fazer só falar umas coisinhas aqui, só para nivelamento dos conhecimentos, tá? Tirando esse caso concreto aqui. Porque é uma questão que a gente não vai enfrentar várias vezes, mas
talvez alguns estejam familiarizados e é importante, né? A gente tem que pensar que tem 3 períodos, tá, gente? Tem o período, basicamente, a grosso modo tem 3 períodos. Tem um microfone aberto, acho que é você, Sônia, que tá fazendo barulho, tá bom? Então tem 3 períodos, tá, gente? Tem o período até lá, novembro de 2008, que era regido pela lei, as questões relativas à imunidade eram regidas pela lei, pela redação antiga, né? O CR 55 da Lei 8.212. Aí teve um período de transição que ficou mudando lá, que foi mais ou menos o ano de 2008, 2009, caso das MPs que saíram, converte, não converte e tal, e que aí ficou confuso, tem que ver quase que mês a mês o que acontece, dependendo do fato gerador, e tem um período para depois, do final de 2009 em diante, que aí é mais ou menos como é hoje em dia, tá? Então, assim, dependendo do fato gerador ali, você vai fazer uma análise de um jeito ou de outro, só para começar a situação, tá? E aí, nessa época dos fatos aqui, que é anterior, antes de novembro de 2008, o que se fazia? Tinha 2 opções. Tinha um contribuinte que ele era uma entidade beneficente, que já existia há bastante tempo, né? E que era regida lá, já tinha uma série de leis da década de 70 e tal, que falava como é que era, como é que não era essa questão de utilidade, de certificado, etc. Geralmente as instituições, geralmente são essas escolas, hospital já mais antigo, instituição assistencial, educacional mais antigo. Então eles não tinham que pedir necessariamente junto à Receita. Eles tinham o que se chamava direito adquirido à isenção, tá? É lógico que se a fiscalização da Receita chegasse lá, vem cá, se tem mesmo esse direito adquirido, eles iam ter que comprovar que cumpriam os requisitos legais. Mas para essas entidades mais antigas, existia essa ideia do direito adquirido. Agora, se havia entidades assim, que eram mais recentes, ou então que nunca tinham tido formalização nenhuma de nada, que elas entravam com um pedido na Receita Federal, que era obrigatório por força da lei vigente à época, que é o parágrafo 1º do artigo 55, né, a lei exigia isso, aí eles entravam fazendo um pedido para a Receita Federal para analisar, e aí se fazia um procedimento, né, e aí, conforme fosse, aí saía um ato declaratório de isenção, entendeu? A Receita Federal estava na lei, tá, gente? É uma questão de achismo, isso são fatos. A lei exigia isso, então era necessário isso, e aí saiu uma declaratória, e aí todo ano eles tinham que meio que comprovar que seguiam os requisitos legais. E repito também que é importante, requisito legal não é só SEBAS, gente, tem ali, artigo 55 tem uns 5, 6 requisitos ali, então não vão confundir, tem SEBAS, é imune, não tem nada a ver isso, desculpa, isso aí não é assim que funciona, tá? Tem uma série de outros requisitos, distribuição de renda para dirigente, SEBAS é apenas um dos requisitos, lá vários, certificado de utilidade, tem um monte de coisa, tá? Então, quem não souber, pega só a lei, abre o artigo 55 e dá uma olhada. Então, assim, só para nivelar, assim, esse conhecimento, tá? Então, o que é a questão que existe, mais ou menos, então, repetindo, no caso Martins, a gente está tratando desse período, tá? São a candidato de 2006, eu acho, 2006, 2007, então, desse período antigo. Então, a lei previa que tinha necessidade de fazer um pedido. O que ocorre é que houve o julgamento do Supremo, e aí sim, aí que entra, digamos assim, a discricionariedade nossa como julgador, de entender que aquele julgamento ele tem um impacto, se realmente isso aí, interpretar esse julgamento e entender se isso aí é um requisito formal, material, se é uma contrapartida, se é um requisito de controle, de fiscalização, aí, evidentemente, cada um vai poder formar seu discernimento de acordo com suas convicções pessoais, aí, né, seu raciocínio jurídico, tá? Mas o que existe é isso, né? A lei, na época, ela exigia, é um requisito na lei, e o CARF não pode afastar requisito legal, a não ser que realmente tenha um respaldo numa decisão do Supremo, tá? Isso tá no regimento interno, a gente tem que obedecer. Agora, se a gente acha que tem essa interpretação, perfeito. Aí é a interpretação do conselheiro aí, vocês estão, claro, tem toda a liberdade, evidentemente, dentro das possibilidades interpretativas, né? Não podemos fazer mágicas interpretativas. Então, aqui é só para nivelar, tá, gente? Até que tem gente que não está muito familiarizada, está começando a julgar isso agora, então é sempre bom a gente dar uma recordada nesses aspectos básicos, tá? Depois, no regime atual, aí já não tem mais que pedir para a Receita, agora é junto aos próprios ministérios, etc., aí a coisa muda. Então dependendo da época, tá? A gente tem que fazer uma análise diferenciada e sempre lembrando dos requisitos que existem. Feito essa observação, já passa a palavra para o relator, só para ele nos refrescar, né, Martim, da situação, assim, bem rapidamente, que é uma questão pontual, né?
que aqui no caso até viu a empresa, ela disse que pediu o certificado, mas ela não chegou a pedir. Quer dizer, não aprova que ela tenha pedido, mas ao mesmo tempo os requisitos materiais de SEBAS, de utilidade e tal, o próprio fiscal fala que ela tem tudo, né? Que existe aí um ponto, salvo o menor juízo, e o relator pode até refrescar mas a memória, mas o relatório fiscal deixa bem claro que a questão dos cumprimentos assim, de requisitos materiais ele não teve nenhum problema. A questão foi simplesmente que não houve um pedido formal como exigia a legislação. E aí, em função disso, eles não aceitaram. Tá? Martinha, a palavra é toda sua, por favor. Depois a gente já passa aí a palavra para a Sônia, que também faz as considerações, e a gente retoma a votação aí, ou só confirmando, mudando, seja lá o que for. Martinha, por favor. Bom, só recapitulando, o presidente já fez uma boa análise aqui do processo. Realmente é o período 2006-2007. A fiscalização, ela entende que o contribuinte cumpriu todos os requisitos, né? Até eu transcrevo o relatório fiscal, apesar de atender todos os requisitos legais para obter o benefício de isenção de contribuição fiduciária, não conseguiu demonstrar que solicitou isenção ao INSS, conforme previsto no artigo 55, parágrafo 1º da Lei 8.2/12 de 91. O que diz lá o parágrafo 1º? Que, salvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata esse artigo será requerida ao INSS e terá o prazo de 30 dias para despachar o pedido. A empresa diz que fez o pedido, porém não conseguiu achar o protocolo. Segundo o fiscal, também não conseguiu achar no sistema o protocolo do INSS. O setor encarregado de analisar os documentos da entidade emitente e de emitir o ato declaratório de isenção também não recebeu nenhum documento da entidade. Então, ela não tem o ato declaratório de isenção, ou se tem, não juntou, e o INSS, em consulta que a fiscalização fez, também não localizou. Então, eu vou na linha, né, no meu voto, de que o julgamento do STF foi no sentido de que requisitos, né, teriam que estar expostos em lei complementar. Eu entendo que o simples pedido do INSS, de uma norma até já revogada, naquela época se transformaria seria um requisito previsto numa lei ordinária, e o STF diz que o requisito não poderia ser em lei ordinária. Então, eu acredito que, além disso, seja um aspecto somente formal, porque a própria fiscalização atesta, né, que foram cumpridos as condições aqui, confirma no relatório fiscal que ela tem SEBAS desde 2005. Então, eu acredito que obviamente, foi um erro formal da empresa, digamos, não ter feito esse pedido, e que poderia ser negado o provimento do recurso se não tivesse o STF julgado de uma forma que diz que os requisitos têm que estar em lei complementar. E esse requisito está numa lei ordinária. Então, até posso compreender, né, porque eu fiquei um pouco na dúvida se seria um aspecto procedimental, mas eu não vou para essa linha porque a atividade de fiscalizar, certificar, hoje é feita, inclusive, de outro modo, né, não como era anteriormente. Então, eu acredito que se a empresa se a associação aqui, ela cumpre os requisitos, né, que, inclusive, eram previstos na lei, que já foram, inclusive, superados pelo STF, ao entender que boa parte deles seria só em lei complementar. Se eles podem... ainda assim ela estava cumprindo, não acho que não cabe mas por que por que negar a ela o direito de usufruir dessa isenção, unidade que ela está requerendo nesse caso. Então, em resumo do caso, seria esse, eu dou provimento ao recurso. Ok, obrigado, Martim. Eu não sei, aí fica aberto o debate, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar e confirmar ou não os seus votos aí, enfim. Sônia, por favor. Bom, eu tinha me posicionado no sentido de votar com o relator, mas depois de fazer a leitura criteriosa do julgado dos embargos aí do Supremo Tribunal Federal, me parece que fica bastante claro que nos votos, né, e eu encaminhei até os embargos para vocês, nos votos,
de que os ministros, eles concluíram que as condições para a fruição material da imunidade é que tem que estar previstas em lei complementar, e que as questões procedimentais, e aí me parece que o parágrafo 1º do 55 é uma questão procedimental, efetuar o requerimento, né, protocolar o requerimento junto ao INSS, os aspectos procedimentais, eles podem sim estar previstos em lei ordinária. Então, sob a minha ótica, não é possível afastar o parágrafo 1º do 55 com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aplicando o parágrafo 1º do 55, a ausência, né, desse requisito procedimental, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, pessoal, então eu vou só falar a título de, né, acredito que não tenha, só para retomar os votos, para ficar registrado, né, que já foram proferidos na sessão anterior. Então, prosseguir com o julgamento. Mário, como vota? Obrigado, presidente. Eu tinha pedido a palavra também, eu já quero encaminhar e já votar, tá? Meu entendimento, baseado no julgamento do STF também, né, muito na linha da conselheira Sônia, há uma lei que exige um requisito, né, justamente a 8.212, artigo 55, parágrafo 1º, e essa lei não foi afastada sua aplicabilidade pelo Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso, eu acho que tem que ser observado pelos membros da nossa casa, seria a interpretação minha. E aí eu destaco aqui na nota PGFM, trata do julgamento, o item 20, por exemplo, ele falou: o STF decidiu no sentido de ser exigida a lei complementar para impor às entidades em questão contrapartidas que garantam a finalidade beneficente de sua atuação, ou ainda, na hipótese de anômia, restringir a extensão da imunidade delimitada no texto, que não é o caso agora, que a gente está avaliando. O item 21 ele complementa: a Corte reconheceu a invalidade formal somente dos preceitos constantes de leis ordinárias, que dizem respeito ao modo beneficente de atuação das entidades beneficentes de assistência social, por violar a imposição constitucional. O item 22 fala: o tribunal referendou a atuação da legislação ordinária na regulação de aspectos meramente procedimentais, referente à certificação, fiscalização e controle administrativo. Isso tudo está bem sedimentado nos votos que eu tinha até citado ontem também, né? O item 33 aqui já é a tese, né, que foi a tese 32 lá do STF. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades, especialmente do que se refere à instituição de contrapartida a ser observada por elas. Isso aí é a tese firmada lá, a tese 32 do STF. Então ele está deixando claro que a lei complementar é somente para o modo beneficente. E aí a conclusão no item 62, ele traz alguns exemplos, né, o parecer da Procuradoria. Quase nessa categoria de matéria meramente procedimental, passivo de previsão em lei ordinária, ele fala: reconhecimento da entidade como sendo utilidade pública pelos entes, estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente, escolha sobre o órgão que deve fiscalizar, exigente de inscrição na entidade, determinação de não percepção de remuneração, exigente de aplicação integral de eventual resultado. Então, baseado no parecer, nos votos lá do STF, eu entendo que a norma é aplicável, né, o parágrafo 1º da Lei 8.212, e abre divergência aí no sentido de não provimento do recurso. Ok. Sara, como vota? Eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar o relator pelos motivos declinados ontem. Sônia vai agora reiterar o voto, também pela divergência. Leonan? Eu vou pedir vista do processo. A pedir vista? A vista, pessoal. Saiu. Então vai ficar o 44, aí ficam os três para vista, então, né? 44, 45, 46, correto? Eu vou anotar os votos já proferidos. Então a gente já passa aí para o item vistas. 44 vai sair aí 45, 46, 45, 46, só esclarecendo, o Martinho, 46, ele é a mesma coisa, só que é segurar os terceiros, o que é?
isso? Que eu tenho alguma O 45 é terceiros e o 46 é CFL 68. São todos dependentes. Né? Então, faz o seguinte, vai ficar os votos registrados por 44 já proferidos, né? E 45, 46 vai ficar como o Mário pede, o Mário com vista coletiva, mas na prática é só para questão formal, tá? Para sair de vista também. Fica registrado meu voto no 45, 46 também, né? Eu acho, né? Que é sim, eu vou registrar o teu voto e eu vou botar o Mário pede vista para vista coletiva só para ir junto com o do Leonardo. É questão de formalização. Não tem que votar o 46, o 45, 46 sem ter analisado o Leonardo, ele ter analisado aí com calma os autos. Tá? Isso. Ok. Então, na próxima sessão, a gente passa a palavra, então, para acho que a Sônia agora está equacionada, né, Sônia? Então, pode prosseguir. Obrigado aí, Martim. Vamos amanhã de hoje, então, com a doutora Sônia Betaderne, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Esse é um caso, na verdade, são 6 ou 7 processos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos, são 7 processos da mesma empresa, aí tem parte patronal e tem segurados e tem terceiros também. Eu vou começar com os processos da parte patronal. Peraí, deixa eu só abrir aqui uma planilha que eu fiz. Eu vou começar com os 50 mesmo, vou começar com 50, depois vou passar para os 55 e 56, eles são de períodos diferentes, então o 50, que vai ser o nosso primeiro processo, ele é de 2008, o ano inteiro de 2008, né, e depois tem processo que é de 2009 e 2010, e tem um processo de 2007. O que aconteceu com essa empresa? Essa foi a fiscalização, entendeu? A Beta estava sob o regime do Simples Federal e Simples Nacional depois. E a fiscalização entendeu que houve cessão de mão de obra, que é uma situação excludente do Simples Federal e do Simples Nacional, por conta aí de um grupo econômico, de fato, com uma outra empresa, que é a Brunschweiler, acho que é assim que lê, Brunschweiler. E esse processo, ele tem uma especificidade, então eu vou começar a tratar deles e vou falar qual foi o meu entendimento, né? Então, nós vamos começar com 50, então aqui foi uma não retenção de contribuição previdenciária, né, sobre a remuneração paga a empregados e retirada para labore, SAT, RAT, e tudo isso decorrente da exclusão do Simples Nacional. Então, constatada a cessão de mão de obra e a existência de grupo econômico de fato, a fiscalização representou o delegado, então, ele publicou um ADE, e esse ADE excluiu a empresa Beta do Simples Nacional. Então, aqui nós estamos falando do ano de 2008, né? E isso tudo em decorrência desse grupo econômico de fato existente com a Brunschweiler Latina Limitada. Vocês vão ver, aqui eu trago, logo no começo, né, eu trago o acórdão, e o acórdão traz informações a respeito das intimações, do que a fiscalização entendeu, por que a fiscalização entendeu, né, o desenquadramento do Simples, e quais foram os aspectos trazidos na impugnação. Na sequência, o contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário. E nesse recurso voluntário, os recursos deles são muito parecidos. Nesse recurso voluntário, ele salienta, né, ele afirma que ele foi excluído do Simples Nacional de forma irregular, porque ele foi excluído de ofício, que ele não teve oportunidade de defesa. Ele fala que as autuações, então, são nulas por cerceamento ao seu direito de defesa, em decorrência da exclusão do Simples Nacional. Ele pede a produção de provas. Ele fala que a fiscalização não comprovou a formação de grupo econômico, de fato, né, com a Brunschweiler, e ele afirma que não houve cessão de mão de obra, né, e que ele quer que seja, ou que seja reenquadrado, ele quer o reenquadramento dele no Simples Nacional, até de forma retroativa. Bom, então eu começo aqui no voto, logo
no começo do voto, eu começo analisando, ele é tempestivo, eu começo analisando as nulidades. E aí tem o primeiro problema, porque o acórdão recorrido, ele não analisa os aspectos de nulidade. Ele diz que esse assunto relativo à exclusão do Simples Nacional, ele está sendo objeto de discussão em um outro expediente administrativo. Mas quando a gente vai analisar a instrução processual, a gente percebe que esse outro expediente administrativo, ele diz respeito a um outro período. Na realidade, esse outro expediente administrativo, e isso a gente consegue ver da instrução, do relato do fiscal, que é autor, ele diz respeito a uma outra infração também de cessão de mão de obra relacionada a 2007. Então, lá houve uma representação para que a autoridade, para que o delegado publicasse, então, um ato declaratório e afastasse, então, excluísse do Simples Federal e do Simples Nacional relativamente a 2007. E nesse processo que nós estamos estudando agora, que nós estamos, aliás, que eu estou votando aqui, que eu estou relatando para vocês, esse processo é um processo de 2008. Então, a autoridade, o colegiado de primeira instância, ele se equivocou com relação a esse processo especificamente. E aí, eu falo isso, deixo isso em apartado para vocês e vou analisar a instrução. Então, analisando a instrução e analisando a lei complementar 123, eu verifico que todos os procedimentos, eles foram regulares. A lei foi absolutamente observada pela autoridade fiscal e depois pelo delegado na publicação do ato declaratório de exclusão, né, do Simples Nacional e Federal, com relação a 2008. Então, esse processo, inclusive, ele se inicia com essa representação, seguido do ato declaratório, que pode ser feito de ofício, a partir da constatação da cessão de mão de obra. Foi aberto prazo para que o contribuinte, à época, ele se manifestasse a respeito da exclusão do Simples Nacional. E o contribuinte manteve-se silente, não se manifestou. Ele foi cientificado, foi conferida, então, possibilidade de defesa, e ele deixou transcorrer em habeas. Só depois de autuado, é que ele trouxe essa questão. E não, o contribuinte, além de ter sido, né, observado todo o procedimento legal da Lei Complementar 123, o contribuinte não demonstra em momento nenhum que houve algum prejuízo a ele. Ele conseguiu entender absolutamente toda a situação que foi trazida. Então, nesse caso específico, como se trata aqui de uma situação de nulidade, poderia existir, e considerando aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, mesmo existindo essa situação, no sentido de que a decisão, o colegiado de primeira instância não analisou essa questão de nulidade, então, calcada aqui nas súmulas do STF, né, na existência de prejuízo comprovado, e partindo aí do princípio de que, caso comprovado, mesmo que tivesse trazido questões aí relativas a algum prejuízo, né, essa nulidade seria relativa, eu analiso a questão da nulidade para afastar a questão da nulidade e julgar o mérito do processo. Né, eu sei que a grande questão que pode ser colocada é a supressão de instância, mas como se trata aí de uma alegação de nulidade, eu acho que, em decorrência também até enfim, de todos os princípios que conduzem o direito, né, processual, administrativo, eu acho que nesse caso, a gente pode, então, conhecer, calcado aí nas súmulas do STF, pode conhecer dessa matéria, e aí
eu observo que não há, né, antes da defesa, não há contraditório, direito à ampla defesa, e eu afasto, então, no meu voto, a nulidade que foi alegada por falta de defesa prévia à exclusão do Simples Nacional. Então, tendo observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade no procedimento preliminar de exclusão do Simples, afasta-se a alegação. E aí eu faço eu ressalto que essa alegação de nulidade, ela não alcança o lançamento de forma direta, né? Porque, na realidade, a gente só conhece das matérias que guardam uma relação estreita com o lançamento. Ela não tem uma relação direta, mas ela diz respeito a uma questão preliminar ao lançamento. E caso ela fosse acolhida, né, os lançamentos, sob a minha ótica, eles teriam que ser cancelados por falta de fundamentação. Então, por isso eu conheço. É uma questão que não alcança o lançamento de forma direta, não obstante, se acolhido, ele levaria ao cancelamento da autuação por falta de fundamentação. Então, por conta disso, eu analiso e afasto a alegação da nulidade. Com relação ao mérito, o contribuinte alega a todo momento que não houve a formação de grupo econômico de fato e que não houve cessão de mão de obra. E aí eu trago textos, eu trago o próprio acórdão que descreve bem, que traz o que está na instrução, né? Então, a fiscalização, ela constatou que a autuada, que a Beta, junto com essa empresa Bruntiweiler, elas constituíam sim um grupo econômico de fato, elas possuíam a mesma direção, o mesmo controle e administração, né? Ela constatou que os funcionários, eles ficavam subordinados diretamente à Bruntiweiler, e isso está muito bem descrito em toda a instrução processual. Inclusive, confirmou que o Paulo Roberto, né, Boechat, sócio da Bruntiweiler, ele interferia diretamente na administração do recorrente. Então, ele controlava a frequência dos funcionários, o horário dos empregados, né? Então, isso é o suficiente para concluir que houve, sim, a formação de grupo econômico de fato. Trouxe também aqui uma tela do relato fiscal, eu não consegui, às vezes, alguns arquivos PDF, a gente consegue copiar o texto, né? Eu tenho procurado não fazer colocação de imagem, mas eu achei interessante trazer aqui esse texto do relato fiscal, senhor presidente, em que ele fala, né, que pelas informações prestadas pela Bruntiweiler, pelo sujeito passivo, né, sobre como os serviços eram prestados, concluiu-se que o sujeito passivo efetuou a locação, cessão de mão de obra em 2007, e depois ele fez isso também em 2008, 2009, 2010, né, dizendo aqui que os empregados ficavam à disposição da tomadora, no local determinado pela tomadora, nas dependências da tomadora ou de terceiros, que era a tomadora quem administrava, quem controlava os empregados, né, fiscalizava a execução, o andamento do processo, enfim. Então, ficou bastante caracterizada aqui a cessão de mão de obra e também a existência de grupo econômico. E aí, da autuação, eu trago também aqui mais uma tela, né, falando exatamente da existência do grupo econômico de fato, né, quais são os fundamentos legais, então, que os salários, contribuições, as alíquotas, fundamentos de débito, fundamentos legais, né, que serviram aqui para a base dessa autuação, né. Olha, os elementos examinados e informados no curso desse procedimento confirmam que os empregados do sujeito passivo, que é a Beta, né, que é o recorrente, ficavam à disposição da Bruntiweiler. Bom, então, tanto o grupo econômico como a cessão de mão de obra, eles foram suficientemente comprovados pela autoridade autuante e foram trazidos todas essas informações da instrução constaram do acórdão recorrido, né? E não foram desconstituídos os elementos de prova nos momentos de defesa. Então, eu afasto. Com relação ao desenquadramento retroativo do Simples Nacional, eu vou dizer, senhor presidente e colegas, que, na realidade, essa alegação de defesa, ela extrapola a lide. Então, ela não pode ser conhecida. Isso tem que ser
feito, né, ela extrapola a nossa possibilidade de que a gente conheça aqui em sede recursal. Ela foge aos contornos da presente lei administrativa, que trata da análise de autuações tributárias e não da exclusão do Simples Nacional. Aí ele faz também pedido de diligência, e aí eu trago aqui o meu posicionamento, né, de que a deficiência da defesa, ou a ausência da defesa, ela não leva à necessidade da realização de diligência. Então, nesse sentido, não comprovadas as situações de cabimento da diligência, né, e lastreado aqui no decreto 70235, eu afasto o pedido de diligência. E daí, por final, eu trago aqui aquele texto da aplicação da portaria conjunta, número 14, porque são fatos geradores anteriores a 3/12/2008, e na conclusão, eu não conheço dos inconformismos estranhos a presente lide, que dizem respeito aí à retroação, né, e à inserção no Simples. Eu conheço parcialmente do recurso, afasto a preliminar de nulidade, no mérito nego o provimento. Esse é o meu voto. Ok, Sônia. Uma coisa, esses arquivos de imagens, depois você vai tirar? Como é que funciona? Foi deixou só para o julgamento? É porque tem uma orientação aí que não é para colocar, né? Não tem problema nenhum, não é o julgamento, até para a gente poder analisar, de repente, mas assim, na hora de formalização da acordo... Eu retiro, eu só cito as folhas, eu retiro. Não, beleza, só para não dar problema depois, né? Que formaliza, aparece, por que essa turma está podendo, né? Então fica complicado para a gente. Outra coisa também, essa questão de, não conheço que mesmo que você colocou, não conheço dos inconformismos estranhos da presente lide administrativa. Também a recomendação que a gente tem é, quando a gente não conhece de alguma coisa, dizer o que a gente não está conhecendo. Então, se a gente não está conhecendo é porque é estranho, mas o que é estranho, Lídia? Eu coloco aqui que eu não conheço dos inconformismos relativos à retroação ao Simples Nacional. Pode ser? Aí fica Pode ser. Conformismos. Eu vou colocar agora. Relativos à retroação. Retroação ao Simples Nacional, seria isso? Isso. Esse é o caso só do Simples Nacional, porque ele é só do ano de 2008. Tá. E aí tem essa questão do conhecimento dessa nulidade. O teu raciocínio foi porque teria um impacto, reflexo aqui no nosso processo, caso lá, porque por isso seria o caso de conhecer, né? A DRJ não quis conhecer. Tá. A DRJ, na realidade, se a gente fosse... É um processo antigo, é um processo de 2007. Se fosse uma questão de mérito, certamente eu iria votar pela anulação do acórdão, porque ele se equivocou, né? Mas como é uma questão, é um aspecto de nulidade, e existe esse entendimento do Supremo, e nós somos administração tributária, e existe reflexo para o caso concreto, mesmo que de forma indireta, ela poderia levar ao cancelamento, né, por falta de fundamentação, eu optei por conhecer e afastar. E eu sei que isso é polêmico, e eu abro a discussão. Sim. Não sei se alguém quer... A Ludmila quer falar, por favor? Obrigada, presidente. Nesse sentido dessa delimitação quanto à matéria não conhecida, porque logo no início está falando que conhece do recurso, sendo tempestivo, conhece do recurso e passa ao seu exame. Só que, a meu ver, aí já teria que, antes de fazer essa afirmação, porque há uma contradição, porque nessa frase parece que você está conhecendo dele todo, só que depois você vai excluir a questão do simples. Então, acho que seria o caso de fazer a inversão e sendo tempestivo, conheço parcialmente e você explica antes por que você está conhecendo em parte só. Acolhida a sua sugestão. Eu já estou colocando aqui, sendo tempestivo, conheço parcialmente. Mas aí, aí eu inverto e trago a questão da retroação ao Simples Nacional antes de analisar as nulidades. Isso. Se me permitem. Ok. Eu particularmente, Sônia, eu respeito a sua posição, mas eu acho que não caberia a gente conhecer essa questão não lá do processo, do outro processo aqui dentro, ainda que tem um efeito reflexo aqui no nosso, porque senão a gente vai começar com as argumentações aqui
Nesse caso mesmo, eu não acho muito pertinente, não. E assim, se a gente extrapolar assim, para um prisma mais amplo, tem vários processos que são conexos, que a gente, de alguma maneira, repercutem, e a gente vai começar a conhecer questões de outros processos dentro dessa lide, porque tem um reflexo, em tese pode haver algum reflexo. Eu acho um pouco complicado, tá, essa linha de raciocínio. Eu tendo aqui a não conhecer dessa nulidade, a questão da nulidade da ciência do processo lá nos autos da exclusão do simples. Não provou nada, mas isso é matéria que ele tem que, a meu ver, né? A questão aí, Rony, é que assim, o colegiado de primeira instância, ele se equivocou, porque ele deveria ter conhecido. Na realidade, a questão da exclusão do simples de 2008 não estava sendo tratada naquele outro processo. Estava sendo tratado neste processo. Lá naquele outro processo, era relativo a 2007. Então, houve um equívoco. 2008, tá, mas aí 2008... E aí, para não anular, como eu estou vendo isso, para não anular o acórdão, para resolver aqui a questão de uma forma efetiva, eu estou propondo que a gente, com base aí nesse julgado do STF, que a gente conheça essa matéria, porque a gente poderia conhecer de nulidade a qualquer momento, declarar nulidade a qualquer momento, conheça e afaste. Tá, mas olha só, independentemente do ano calendário, a eventual inconformidade com ele do ato de exclusão simples tem que ser, existe um procedimento próprio para ele ser trazido. Aqui ele foi excluído e lançaram as contribuições. Então, se ele tivesse, ele tinha que ter tido um prazo próprio, um procedimento próprio para questionar essa questão, me parece. É dentro do processo, não, é dentro do processo. Eu até liguei para o pessoal da administração tributária aqui da 8ª Região Fiscal, porque eu me lembro que lá em 2007, que existia um processo específico para o Simples Nacional, mas federal e nacional, mas desde aquela época já não existe mais. Então, como é que funciona hoje em dia? Exatamente como está nos autos. Houve a fiscalização, se descobriu que existia a cessão de mão de obra, ou seja, que aquele contribuinte estava descumprindo o requisito para que ele pudesse ser beneficiado com o regime tributário especial. Por conta disso, houve uma representação do fiscal, que depois foi responsável pela autuação, da unidade, no caso é Marília, houve uma representação, foi para o delegado fez uma ADE, publicou o ADE, o contribuinte foi cientificado desse ADE e foi concedido prazo para ele se defender a respeito da exclusão do simples, e ele quedou-se silente, ele recebeu, estava tudo bem descrito, né, que ele tinha 15 dias, tá perfeito, e ele simplesmente não se manifestou. E aí a fiscalização continuou o trabalho, lavrou a autuação, que decorreu, então, exatamente da exclusão do Simples Nacional, aqui no caso, lavrou a autuação, e daí, no momento da impugnação, ele se insurge contra a exclusão do Simples. Então, olhando a Lei Complementar 123 e conversando aqui com o pessoal da administração tributária, só para saber como é que eram os procedimentos, eu verifiquei que está tudo absolutamente correto. E está correto de acordo com a Lei Complementar 123. A questão toda, você está dizendo que... Não, você está dizendo, então, que nessas situações está sendo tudo feito dentro do mesmo processo. Está tudo dentro desse processo aqui? Está tudo dentro desse processo. Está tudo dentro desse processo. Começa com a representação. Não, tranquilo. Então, acho que não tem não vejo problema. E por que a DRJ não conheceu, então? Porque a DRJ disse que esse assunto estava sendo tratado num outro processo, porque teve uma outra autuação relativa a 2007. Porque isso não está calendário. Ela se equivocou. Mas o relato fiscal esclarece isso. Ele fala que aqui já tinha tido um outro processo, que teve um outro ADE. Foi assim, eles começaram a fazer o levantamento, lá em 2007, e descobriram que essa empresa estava descumprindo os requisitos do Simples Federal, por conta da cessão de mão de obra, por conta do grupo econômico de fato. Aí, a unidade fez a representação fiscal para o delegado emitiu o ato declaratório, o contribuinte foi cientificado em 2007 desse ato declaratório, foi aberta
foi aberta a vista para ele, prazo para a defesa, ele não se manifestou, a fiscalização continuou trabalhando e autuou 2007, excluiu do Simples Nacional e do Simples Federal, porque 2007 ainda tinha Simples Federal, né? Excluiu e autuou em 2007. Esse processo que o colegiado cita é esse relativo a 2007, que é uma outra autuação. Não é o processo que trata da exclusão do Simples. O processo que trata da exclusão do Simples de 2008 é esse que nós estamos analisando. Ele começa com a representação, tem abertura de prazo, né, do ADE, o contribuinte não se manifestou, a fiscalização continuou trabalhando, lavrou o auto de infração, os autos de infração aqui, e aí na impugnação ele vem e fala que houve nulidade. Não, só estranho, sei que realmente eu tô por fora do procedimento atual, como é que é, né? É de não ser separado de contencioso, talvez porque ele não tenha, porque acontece, você vai lavar a infração, você vai ter que fazer de tributos diferentes, não é só de contribuições, vai ter que, então você não vai poder veicular dentro do mesmo processo contribuições, imposto de renda, então se faz, acontece. Pelo que eu sabia, você faz um processo separado de exclusão para ele poder se insurgir, e aí, porque senão vai ficar estranho, ele vai ter eu estou dizendo que aproveitar o processo de exclusão, botar as contribuições aqui, e aí, em tese, talvez existam outros processos com cópia desse ato de exclusão, no qual eles estão lançando a pessoa jurídica ou qualquer coisa assim. Então, a informação que eu obtive com o chefe da DIRAC, aqui da 8ª Região Fiscal, é que não funciona dessa forma. No início do Simples Federal, existia um processo apartado que cuidava só da inserção e exclusão. Mas desde essa época já não existe mais. Não, mas você concorda que não dá para lançar o mesmo processo, imposto de renda, contribuição e tudo mais? Não, isso aí... O que eles fazem? Eles pegam essa mesma representação que foi feita, e vão duplicando em todos os processos a representação, o ADE, que foi o que eles fizeram nesse aqui, por exemplo. Teve várias autuações. Tudo bem. O Tiago pediu palavra e o Leonan pediu palavra. O Tiago primeiro, por favor. Presidente, eu não estou. É exatamente essa dúvida que eu estou tendo. A gente está analisando, neste caso concreto, a exclusão do Simples Nacional? Eu estou perdido aqui com o caso. Eu vou tentar sintetizar para você pelo que eu entendi da palavra da relatora, né? Ela tá dizendo que, conforme informações que até que ela conseguiu junto ao Receita Federal, talvez, não sei se eu também desconhecia, tá, como você, esse aspecto procedimental específico, talvez até o Mário que possa nos ajudar também, mas o que acontece? Geralmente se exclui, se abre um processo para exclusão do Simples, e aí, em cima disso, o contribuinte recorre, não recorre e tal, etc. E aí, são lavrados autos de infração, abertos outros processos, normalmente, né, pelo menos que tem conhecimento, para lavrar os tributos que, como ele não pode mais regime simplificado, deixou de pagar determinados tributos. Então, você vai lançando vários processinhos, cada um com cada tributo. O que a relatora está narrando para a gente é que, nesse caso aqui, eu não sei se é um padrão ou foi feito nesse caso dessa maneira, mas o certo é que, pelo que a relatora explicou, foi feito dessa maneira, nesse caso, tá? Foi que, no mesmo processo, foi feito e que eu acho também, Tônica, seria uma cópia do Simples. Eu estou achando um pouco estranho isso aí. Olha, deve ser uma cópia dos atos que eles isso. Desculpe, só voltando para explicar melhor para o conselheiro, é exatamente isso. Esse processo ele nasceu de uma representação fiscal. Foi constatado que essa empresa fazia parte de um grupo econômico de fato com uma outra empresa. E que ela estava cedendo mão de obra. E ela era uma empresa que estava inserida no Simples Federal. Isso lá em 2007. Por conta disso, a autoridade fiscal fez a representação, foi para o delegado emitiu o ato declaratório, lá em 2007, isso é de ofício, existe previsão na Lei Complementar 123, está absolutamente correto, de acordo com a lei, emitiu o ato declaratório, informou o contribuinte e abriu prazo para o contribuinte se defender. O contribuinte poderia ter se defendido o prazo regulamentar.
regular. O contribuinte não se defendeu, ficou quieto. Recebeu a intimação e não se defendeu. A fiscalização continuou o trabalho e, por conta da exclusão do Simples, ela autuou em 2007, 2008, 2009 e 2010. Foram 2 atos declaratórios. O primeiro ato declaratório foi só com relação a 2007, e o segundo ato declaratório foi posterior a 2007 até 2010. No caso dos presentes autos, nós não vamos discutir a exclusão do Simples Nacional. Isso passou, o contribuinte teve a oportunidade de discutir, isso é uma questão preliminar ao lançamento, né? Ela é preliminar ao lançamento, mas nós não vamos discutir isso. O que nós estamos discutindo nesses autos? Houve, em mérito, né? No mérito, houve cessão de mão de obra? Existe, foi comprovado a existência de grupo econômico de fato? Qual era a relação entre a Beta e essa outra empresa, Brunschweiler? É isso que nós estamos discutindo, porque é isso que foi trazido pela fiscalização. Então teve um procedimento autônomo de exclusão não tem. Essa exclusão do Simples Nacional foi referendada e a partir dessa exclusão lavrou-se uma audifração. A partir dessa exclusão lavrou. O processo começa com a representação fiscal. Se você abrir o processo, o primeiro ato do processo é a representação fiscal. Na sequência, ali tem toda, na representação fiscal, tem toda a descrição do que estava acontecendo de fato. Na sequência, tem o ato declaratório relativo a esse processo de 2008, e daí tem toda a instrução processual até o auto de infração, depois a impugnação. Eu abri o processo aqui, tá? Na verdade, é o que é conforme a Sônia está narrando. É uma coisa que... Por que está havendo essa dúvida, tá, Sônia? Que isso não tem vindo as questões relativas a isso, não tem aparecido para a gente aqui no CARF dessa forma. Geralmente existe um processo autônomo, pode ser que o cara lá do DIRAC diga isso para você, mas o que tem chegado para a gente é diferente. Tem chegado processos mais velhos, talvez, não? Questão de ordem aqui, presidente. É aquela coisa, mas o que tem acontecido é isso. Geralmente a gente tem processos separados e que rola todo um autônomo que vai inclusive para a primeira sessão, e aqui a gente só fica, como nós somos na segunda sessão, a gente só fica com os processos já separados que foram lavrados ao lançamento. Mas eu estou olhando, abri o processo aqui da Sônia, foi diferente, tá? Aqui no próprio processo já tem, até a representação está com o número de comprote desse processo mesmo. Então, no mesmo processo, eles fizeram a representação, o ato de exclusão e saíram lançando as contribuições previdenciárias. Ah, mas as contribuições de imposto de renda, não sei o que, outros, aí eu não sei como é que eles fizeram. Acho que talvez pelo fato de que o fato gerador aqui foi uma descaracterização, foi negócio de grupo econômico, que tem implicações mais previdenciárias do que outras, eles deram preferência a aproveitar esse próprio processo de representação e lavrar as contribuições, tá? Mas o procedimento mais recente, como a Sônia explicou, mas é só abrir o processo, Thiago. Acho que a solução fica olhando o processo e ver, entendeu? Mas nesse caso, então, a gente vai ter que julgar a exclusão ou não? Não, ele só está levantando... Porque ele pede isso em preliminar de nulidade, que não foi... A gente está enfrentando. Não, mas a DRJ não enfrentou. Se for nesse caso, aí então, assim, se de partir dessa premissa... Não, deixa eu fazer uma colocação. Questão de ordem, por favor. Pode falar. Depois eu quero só explicar essa questão. Não, só para organizar isso aí. Na folha 16... Eu pedi a palavra também. Não, é questão de ordem mesmo, que está sendo afirmada uma coisa ali. Na folha 16, na hora que falou a DE, que você colocou aí que foi julgado nesse processo, a folha 16, na hora que saiu a DE de exclusão, ele cita o número do processo de exclusão, o artigo 2º aí fala, ó, processo 11.444. E na folha 17, já é o termo de certificação e intimação fiscal do processo 11.444, que é o processo de exclusão, não está nesse processo, não. Então tem um processo de exclusão separado? Está aí na folha 17, o termo de certificação e intimação fiscal, processo número 11.444. É lá que foi feita a exclusão. Você está sem som. O Sônia está mudo. O processo 11.444 só diz respeito a 2007, não diz respeito a 2008. Então, se você olhar no relato fiscal, o relato fiscal fala isso também. E eu olhei o processo. O processo diz respeito só a 2007. É um outro ADE, inclusive. O ADE de 2008 é outro.
O que eu queria falar é que nós não vamos discutir aqui a exclusão do Simples Nacional, porque isso não faz parte da autuação, isso é uma preliminar à autuação, e nós não faz parte, não é o objeto da lide. A lide administrativa, ela é firmada pelas matérias de impugnação, sob a minha ótica, né, pelas matérias de impugnação afetas à autuação. A exclusão da lide, a exclusão do Simples, para isso foi aberto prazo para ele teve a oportunidade de se defender, e ele não se defendeu. Quando ele recebeu a intimação, e isso está nos autos, quando ele recebeu a intimação, constava lá, você tem tantos dias, eu acho que eram 15 dias, para apresentar a defesa com relação à exclusão do Simples, e ele simplesmente não se manifestou. Agora ele fala que existe uma nulidade. Eu só trouxe essa questão porque eu acho adequado a gente analisar para afastar a nulidade. Existem duas opções. Aliás, existem 3 opções. A gente pode cancelar o acórdão de origem, dizendo que ele não analisou a questão da nulidade que ele deveria ter analisado. A gente pode não conhecer da alegação da nulidade, porque não foi conhecida pela DRJ, mas eu acho que por equívoco, ou a gente pode conhecer e afastar, que é a minha proposta. É só ouvir o Leonan, que ele já está com a mão levantada há bastante tempo aí. Leonan, por favor. Eu tive a oportunidade de me deparar com vários casos, principalmente, inclusive na primeira sessão de PJ, mas eu tenho inclusive um mais tarde, na sessão da tarde. Vários processos de Simples Federal. E realmente a etapa de exclusão ela é tratada à parte. Por ocasião da emissão do ADE de exclusão, eles concedem um prazo para o contribuinte recorrer, prazo posto, e o contribuinte recorre ou não. Se ele recorre, ele vai alegar nulidade, vai alegar todas as matérias que ele entenda pertinente. E aí você vai tratar só da exclusão. Se ele não recorre, ao meu ver, precluiu. Uma vez precluso, a administração tributária fica até confortável para fazer os lançamentos das diferenças, porque deixa de ser empresa do Simples e passa a tributar como qualquer empresa. Então, ela vai e lança, e aí sim, separadamente, aí procedimento de cada época. Nessa época era separadamente, né? E aí ele faz o lançamento. Se ele faz o lançamento das diferenças, o contribuinte vem e recorre novamente, que é o caso concreto. Se ele alega nulidade lá no ADE ou coisa que o valha, ao meu ver, estava precluso porque ele foi intimado para essa oportunidade. Se quiser dizer que é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive como preclusão, por não ter entrado com processo específico da exclusão do Simples, tudo bem, vamos discutir. Eu acho que esse é o cerne da questão. Eu acho que nesse seu processo é saber que foi precluso a impugnação para a exclusão, que seria tangenciado em um outro processo. Você poderia pedir até reunião para julgar em conjunto, se ele existisse. Mas como está precluso e ele alegou nessa impugnação aí cabe apreciar se pode conhecer ou não. Vai conhecer por ser matéria de ordem pública, mesmo precluso por não ter entrado com um processo específico, ou não vai conhecer por estar precluso, ou vai conhecer dizendo que é matéria de ordem pública e mesmo não tendo sido entrado com um processo específico, pode se conhecer a qualquer tempo. Eu acho que essa é a questão. Só fazer uma aparência aqui, Leonan, acho que a senhora já deixou bem claro, né, o Mário ele levantou uma questão, parece que não era o caso, a Sônia, ela checou, achei com cuidado aí, que tudo foi feito, primeiro, a premissa que a gente tem que colocar é que foi tudo feito no mesmo processo, tá? Se a gente não avança, fica indo voltando. Nesse caso aqui específico, não tem processo de emissão. O processo de exclusão do Simples para esse ano calendário 2008 é esse aí, certo? Aí ele teve o prazo lá, quando ele foi excluído do Simples, ele teve um prazo para levantar, inclusive, as questões de nulidade, nesse mesmo processo, não levantou, né? Aí eu passo a palavra de volta para a Sônia para ela reiterar aí seus pontos e vão tentar passar na discussão. Na realidade é isso que o Rony falou. Ele foi aberto o prazo, ele não levantou nada a respeito da exclusão. Quando houve o lançamento, em sede de impugnação, ele traz essa matéria. E aí, o colegiado se equivocou, porque a fundamentação do não conhecimento, o colegiado podia ter falado, olha, eu não conheço porque é matéria estranha ali, sei lá, podia ter falado qualquer coisa, mas o colegiado falou assim, eu não conheço porque esse assunto está sendo tratado no outro processo. E não é verdade.
Não era a verdade desses autos. Não estavam sendo tratados no outro processo. O outro processo dizia respeito a 2007, não a 2008. Então, por conta disso, por conta dessa lambança do julgado, do colegiado de primeira instância, eu achei que eu podia fazer essa proposta para vocês. Agora, como eu disse, existem 3 saídas para a situação da nulidade do simples. Existe a anulação da decisão de primeira instância, que eu acho que é uma saída ruim, porque vai anular, a primeira instância vai afastar as questões da nulidade, vai voltar daqui a 20 anos a gente julga isso. Acho que é a pior situação. A outra possibilidade é não conhecer das alegações de nulidade, simplesmente não conhecer, já que não foi conhecida, apesar de não ter sido conhecida por um fundamento equivocado do colegiado. E a outra possibilidade, que eu acho que é confortável, que eu me senti confortável com relação a ela, é demonstrar, enfim, que é possível que a gente conheça dessa questão de nulidade e afastar a nulidade. Simplesmente isso. É isso aí, gente. Acho que a Sônia expôs super bem as possibilidades aí que tem, tá? É meio que votação, tá? Acho que alguém está com alguma dúvida em relação à questão de fatos? Se quiser, eu repito aqui, acho que está bem esclarecido, né? Nesse caso específico, esquece os casos normais, esquece, vamos superar isso aí. Nesse caso, existe só um processo e o contribuinte foi excluído do simples, só que ele não recorreu daquela exclusão, tá? Aí depois, aí então a fiscalização chegou e atuou dentro desse mesmo processo. E aí nesse processo, na impugnação, ele suscitou uma nulidade em relação à exclusão. Aí a DRJ, ela não conheceu, mas por um motivo que não era correto, tá? Não conheceu. E aí o contribuinte retomou essas alegações aí na segunda instância e tem essas 3 opções. A gente pode não conhecer de novo, pode dar a nulidade da decisão da primeira instância, porque não conheceu, mas por um motivo equivocado, que não tinha fundamento, ou pode conhecer ainda que rejeitando, como a Sônia colocou, ou quem quiser, fica à vontade, né, pode divergir, né? Acho que a questão está bem tranquila, assim. A Sônia, o Leonan pediu antes, depois a Sara, e depois vamos ter um percamento, gente. Ainda valeu a discussão, mas a gente tem que prosseguir. Eu entendi que é um pouco diferente dos tradicionais, digamos, onde é tangenciado em um outro processo, e esse aí foi tangenciado no mesmo processo. Mas é o que eu estou entendendo, né, Sônia? Aí você pode esclarecer. Apesar de ter sido utilizado o mesmo instrumento processual, o mesmo caderno, o mesmo número de processo, ele seguiu 2 procedimentos ali dentro. Ele primeiro emitiu um ADE, intimou para contestar em 30 dias, não se impugnou, pré-concluiu, ao meu ver, depois ele lançou e intimou de novo de umas 30 dias, mas aí para tratar apenas das mensurações. Tendo o mesmo caderno processual, do mesmo instrumento, eu acho que isso não desvirtua, não. Poderia ter sido feito 2 cadernos diferentes, como na prática se faz. O fato de utilizar o mesmo número, o mesmo caderno, mas para mim ele seguiu 2 concorrentes distintos. Perfeito, Leonan. Perfeito. Então, e aí, o colegiado de primeira instância deveria ter não conhecido a questão da nulidade por não fazer parte da LIDE. Não, mas ele não conheceu porque estava sendo tratado num outro processo. Essa que foi a questão, foi essa lambança. Tá. Então vamos a Sara, Mário, Thiago e depois uma votação. Eu só quero colocar uma coisinha bem pequena. É que, assim, eu entendo que talvez eles se pronunciaram quanto ao processo de 2007, que o contribuinte excluído em 2007, os efeitos é a partir de 2008. Quando ele foi excluído em 2007, ele está excluído em 2008, 9 e 10. Se você ler o primeiro parágrafo aqui do termo de cientificação da intimação fiscal na folha 139, até está falando isso. Então, talvez esse é o detalhe de ter se analisado. São 2 ADS. Tem um ADS só para 2007 de exclusão que está sendo tratado nesse processo, nesse 11444, e tem outro ADS. Vocês vão ver que tem 2 ADS. Nos processos vai aparecer o outro ADS. Um é ADS 72 e outro é ADS 19. É porque exclusão do simples sempre é, com as exceções, né, que eu não sei aqui o caso, mas ela sempre tem efeito a partir do primeiro dia do exercício seguinte, né? Mas ele foi excluído para o ano de 2007. Ele foi excluído para o ano de 2007, lá no outro processo. São 2 ADS. Ok. Mário? Depois dá uma olhadinha na página 139.
Mário? Obrigado, presidente. É só retificando aquilo que eu tinha colocado, né? Realmente, a gente tem na página 131 o ADE de exclusão relativo a esse período, 2008, né? Que a conselheira Sara citou, inclusive, agora. Então, desse processo, realmente foi na página 131 o ADA específico desse lançamento, e ele foi cientificado, e é curioso também, complementando o que o Leandro colocou, na página 139 tem aqui o termo de cientificação e de intimação fiscal. O auditor cientificou a empresa do ADE e, ao mesmo tempo, já intimou a apresentar documentos para o lançamento. E nessa cientificação, no item 2, ele abriu prazo de 30 dias para apresentação de recurso, né, contra a exclusão do Simples Nacional. Então, isso foi na data de 15/9/2011, né, abriu prazo de 30 dias, né, está na página 139. E aí, depois, o auto de infração que a gente está discutindo, ele foi lavrado 15/2/2012. E, nesse período, não tem nenhuma manifestação da empresa relativamente à exclusão. Então, realmente, como foi colocado aí, está preclusa a discussão quanto ao desenquadramento, porque ele não se manifestou. Mas está tudo dentro do mesmo processo mesmo, né? Ele já cientificou e já intimou a apresentar documentos para dar continuidade para efetuar o lançamento. E aí, só fazendo o histórico, esse período aí, gente, é um período que foi criado o Simples Nacional em 2007, né, 2 de julho de 2007, que nasceu o Simples Nacional, e não havia um procedimento, pelo fato de envolver os 3 entes políticos, né, União, Estado e municípios, não tinha procedimentos muito claros de como lançar. Depois que criaram um aplicativo específico que hoje lança tudo, né, num processo só, imposto de renda, PIS, COFINS e tal, e inclusive ICMS ou ISS, se for o caso. Então, nessa época aí, não tinha esse procedimento, um rito próprio, mas que não invalida os lançamentos. Eu acho que está bem encaminhado aí. Ok. Tiago, para o encerramento, e depois vamos para a votação, tá? Primeiro a gente vai votar essa questão prévia, né, que é a questão do tratamento dessa nulidade, depois a gente vota o mérito. Tiago, suas colocações finais? Tiago? Desculpa. Eu só queria, não sei se é uma quarta possibilidade, de nulidade de vista de origem, porque eu nunca vi um lançamento, uma exclusão de Simples no mesmo processo, um lançamento de tributário, né, um auto de infração. Isso aí, não sei se é o caso de pedir vista, porque isso aí é regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Não sei se esse procedimento que foi realizado, ele é correto, de se excluir no mesmo processo. Tudo bem, teve a questão da preclusão, ele não se manifestou, teve prazo, mas esse procedimento de origem, ele é lícito? Eu nunca vi um auto de infração, já estou indo para o meu 3º mandato, obviamente a gente não vai esgotar tudo, né, de matéria, mas nunca vi uma situação dessa. Não sei se o procedimento de origem, ele não é viciado, não sei. Ok. Mesmo que eu obtive a informação de que isso está sendo feito assim, hoje em dia. Mesmo que houvesse algum tipo de vício, bom, o CARF pega só coisa muito antiga, né? Mesmo que houvesse algum tipo de vício, não houve prejuízo algum. Não tem prejuízo algum. O Leonan colocou bem. São 2 procedimentos, eles foram seguidos, então se não dá prejuízo, não há nulidade. Ok. Gente, então vamos passar a votação, tá? Está em votação a partir do momento, até para a gente poder caminhar com a pauta, essa questão específica. Bom, teve um não conhecimento daquelas alegações ali de retroatividade simples. Eu acho que ninguém está polemizando muito. A questão é conhecer essa questão da nulidade, né, da cientificação em relação ao Simples Nacional. Então, aí, a proposta da relatora é conhecer, apreciar, rejeitando a nulidade, tá? E agora passo a palavra já para o conselheiro Mário. Acompanhe a relatora. Eu também vou acompanhar a relatora. Eu acompanho também. Eu também vou acompanhar. Sou eu? Acompanho.
Eu vou acompanhar, bem contrariado, porque eu tô meio na dúvida, mas vou acompanhar nesse caso. Tá, eu vou divergir pelo não conhecimento, tá? Eu acho que não era para conhecer isso, não. Acho que eu estava incluso lá atrás. Eu não vejo como matéria de ordem pública, e acho que o fato da DJ ter conhecido, não conhecido, ainda que por vias talvez não muito ortodoxas, eu realmente não me animo. Mas, enfim, fico vencido. E, no mérito, a proposta da relatora é negar provimento. Vamos passar a votação. Mário? Acompanha a relatora. Martim? Acompanha a relatora. Acompanho também. Eu também. Acompanho. Acompanho. Ok, então ficou por unanimidade conhecer do recurso. Bom, depois eu vou configurar direitinho aqui, mas na prática ficou assim que ficou conhecer do recurso. Por maioria, não conhecer os inconformismos relativos à retroação ao Simples Nacional, por conhecer parcialmente do recurso para afastar a alegação de nulidade, no mérito negar o provimento, Okay, vencido o conselheiro Rony, o conselheiro Rony que não conhecia a nulidade. Tá? E só fazendo uma questão de ordem aqui, em relação, só voltando um pouquinho aqui para ficar assinalado, no itens 45 e 46, né, Martim, o teu encaminhamento, a gente foi visto pelo Mário, convertido em vista coletiva, o relator votou por dar provimento ao recurso, correto? Só confirma. Isso, nos 3, é provimento. Ok. Então, eu passo a palavra, a gente fez 50, vamos para 51 agora, né? Não, vamos para 50, 55, só um minutinho. Tá. Já estou colocando aqui para não... Deixa eu abrir aqui o 55. Como você pediu para a gente trazer primeiro o patronal, né, e depois os demais, então eu vou pegar um outro período, também patronal, e 2009 e 2010, então é exatamente a mesma situação. Então, vamos lá ver, depois eu faço os acertos, né? Nesse caso, do 55, o recurso voluntário que foi apresentado pelo responsável solidário, foi solidarizado a Brunschweiler, e foi ele quem trouxe, quem apresentou o recurso, o contribuinte não apresentou recurso. E o solidário, ele se insurge exatamente sobre ter sido responsabilizado, né? Então, eu trago aqui o acórdão, como ele ficou, né, essa parte que traz, né, a impugnação, o solidarizado impugnou, e aí ele recorreu. No recurso, a Brunschweiler, ela diz que os autos são nulos, porque ele não teve oportunidade de defesa para discutir a inserção do polo passivo, ele não teve oportunidade prévia de defesa para discutir o fato de ser responsável solidário. Ele pede produção de provas para demonstrar que ele não é solidário. Ele assinala que a fiscalização não conseguiu comprovar a formação de grupo econômico e fala que não teve mão de obra, né? E pede a exclusão, então, do polo passivo. Então, deixa eu ver aqui se nesse caso... Eu acho que nesse caso não tem matéria não conhecida. Então, começo pelas nulidades, né? Falando aqui que ele alega vício na atuação, respeito de cerceamento à defesa, em razão do fato de ele não ter sido instado a apresentar a defesa no curso do procedimento investigatório. E aí eu vou falar, é o meu texto, é o meu entendimento, né? Eu vou falar que, olha, na realidade, antes da impugnação, não tem litígio, não tem contraditório, não tem direito à defesa, né? E o lançamento pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação do sujeito passivo, ainda mais do solidário. Não teve também prova de prejuízo algum, que é uma outra situação, né? Trago o relatório fiscal
que bem descreve aí as folhas 173, bem descreve a sujeição passiva, depois eu tiro essa figura, né, que eu colei, tá? Mas eu trago aqui o relatório fiscal que descreve a sujeição passiva. Ele compreendeu a sujeição passiva, ele impugnou o processo, então eu afasto essa questão da nulidade. Aí passo a análise da responsabilização solidária, né? Ele foi responsabilizado solidariamente em razão aí do 124.1. Então, a situação da responsabilização ficou muito bem descrita nos autos, porque existiu aí prova suficiente, né, da existência de grupo econômico de fato, de que ele tinha absolutamente interesse naquela conduta, e aí trouxe um trecho do acórdão recorrido, né, que fala que, exatamente, né, que a fiscalização constatou que a autuada, né, constituía um grupo, juntamente com a Bruntveiler, um grupo econômico de fato, e trago aquele mesmo texto, né, que a senhora Heloísa Boechat, que é dona, né, que responde pela recorrente, que ela mesma, né, ao prestar esclarecimentos à fiscalização, né, confirmou que o Paulo, da outra empresa, né, interferia na administração da meta, enfim, trago tudo aqui, e com base na documentação acostada pela fiscalização e na situação fática demonstrada em perfeita consonância com a legislação supracitada, restou evidenciado de forma inequívoca que as pessoas jurídicas elencadas desenvolvem suas atividades como se fossem uma, né? Então, considerando a comprovação da existência de grupo econômico de fato entre o contribuinte e o recorrente, que no caso é o solidarizado, né, está presente a situação do 124.1. E aí, de novo, a Bruntveiler fala que não teve comprovação de grupo econômico de fato e nem de cessão de mão de obra, e aí eu só trago, né, que o acórdão recorrido que eu já expus acima, ele abordou de forma suficiente e já foi reproduzido, então que as provas estão presentes. No que diz respeito às diligências, é aquele mesmo texto, né, a deficiência da defesa não indica a exclusão aí da preclusão que já houve, né, então eu voto por conhecer do recurso, para afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso. É esse o meu voto, senhor presidente. Ok, colegas, dúvidas? A preliminar de nulidade é a mesma da anterior, né? Não é. Ele fala que ele deveria ter sido instado a se manifestar antes da autuação, no termo da investigação, que ele deveria ter sido instado a ser inserido no polo passivo. Então, tranquilo. Dúvidas, senhores? Mário, como vota? Acompanhe a relatora. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Eu me acompanho, então ficou... Ficou negar provimento, né? É só fazendo uma reparo aqui no item 50, para ver a redação final, né? Ficou a pauta mesmo do colegiado por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto quando tem conformidade relativa à retroação do simples, vencido o conselheiro Rony Soares Anderson, que conhecia do recurso em menor extensão, e por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade no mérito negado de provimento, né? Que eu fui vencido em relação ao conhecimento, mas uma vez vencido, eu acompanhei a relatora no seu posicionamento de afastar a nulidade, tá? E aí, esse agora, o 55 ficou então negar provimento. E qual o próximo, Sônia? Desculpe, 56. O 56 também é patronal e também tem recurso, tanto no caso, né, tem do contribuinte, tem da Beta, né, e tem também do solidarizado. E ele diz respeito a 2007, então é outro ADE. Então, é o ADE 19.
põe até as folhas aqui, folha 59. Então, nesse caso, vamos lá para o voto, né? Bom, aqui foi antes, né? Ele foi cientificado o responsável solidário e o contribuinte. Os dois impugnaram e os dois apresentaram o recurso. O recurso da Brunschweiler, que foi apresentado antes, né? Ele é no mesmo molde do processo que a gente já viu, né? Ele vai falar que teve nulidade porque ele não foi instado, né, a discutir a sua inserção no polo passivo, fala também... Qual o número mesmo? Desculpa, qual o número mesmo desse? É o 51, né? É o 56. 56? Ah, tá, desculpa, obrigado. 56. Então, ele vai falar nos mesmos moldes do que ele já apresentou no outro processo. E o contribuinte, a Beta, né, ela pede a exclusão do Simples Nacional, fala que foi irregular, fala da nulidade de novo, por cerceamento ao seu direito de defesa da exclusão do Simples Nacional, pede a produção de provas, fala que a fiscalização não comprovou a formação de grupo econômico, né? Pede aqui o desenquadramento retroativo do Simples. Eu vou fazer a mesma coisa, viu, Ludmila? Eu vou colocar, então, antes o desenquadramento, antes das nulidades. Então, eu, sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso. Deixa eu já até colocar aqui. E passo o seu exame. Então, primeiro, acolhendo aí a sugestão muito bem-vinda da Ludmila, a primeira situação vai ser o desenquadramento retroativo do Simples Nacional. Já estou até recortando e vou colar lá. Para depois não me esquecer. Então, é aquela mesma situação que a gente já viu no processo de número 50. Não vou analisar desenquadramento retroativo do Simples Nacional, porque não é matéria afeta aos autos. Com relação às nulidades, e aí, primeiro eu vou abordar aqui o contribuinte recorrente, né? Pois, contribuinte recorrente e recorrente solidarizado, só para separar os dois. Alega vício na autuação decorrente de cerceamento de defesa na exclusão do Simples Nacional. O acórdão recorrido assinala que o assunto não é afeto à lide, que a exclusão é objeto de discussão em outro expediente. Realmente, esse outro expediente cuidou da exclusão do Simples Federal e Nacional relativamente a 2007. Mas até para não ficar aqui, eu poderia até mudar, né? Poderia simplesmente não conhecer como fez a DRJ. Mas, por uma questão aí de igualdade no entendimento, como eu estou falando nos outros autos, que eu posso conhecer, que o Supremo permite, e como tem uma questão formal aí, né, que poderia ser prejudicial, eu tomei essa opção de, nessa situação, quer dizer, aqui está tudo ok, né? Realmente, a exclusão do Simples, ela estava sendo analisada nesse outro processo. Mas, mesmo assim, não foi conhecido. Mesmo assim, por uma conformidade, eu analisei para afastar. Eu não entendi, esse caso é igual àquele 55? Esse caso não é igual, ele não é igual ao 50, porque ele diz respeito a 2007. Em 2007, a exclusão do Simples tinha uma análise naqueles outros autos mesmo. E a DRJ não conheceu do assunto. Então, na realidade, eu só conheci para ficar numa uniformização de entendimento. Como eu estou falando no outro caso, nos outros casos, né, dos outros anos, que essa questão do conhecimento, ela poderia fulminar o lançamento, na medida em que, se eu entendesse que existe nulidade, não existiria fundamento para o lançamento. Como eu estou falando isso dos outros processos, então, nesse eu resolvi seguir a mesma linha, para ter uma uniformidade de entendimento. Foi só mesmo isso. Depois eu trato das outras questões, da questão da nulidade do recorrente solidarizado, no mesmo sentido que eu tratei no outro processo. No sentido de que não há prejuízo, que não teve nenhum
cerceamento ao direito de defesa, o fato dele não ter sido instado a se manifestar antes de ter sido inserido no polo passivo. O mérito é igual para os dois, porque os dois falam que não houve cessão de mão de obra, os dois falam que não existia, né, o grupo econômico de fato, e trago também o texto sobre a responsabilização solidária, que também é muito parecido com o texto que nós já vimos no processo anterior, porque os fundamentos são os mesmos, o que vai mudar aí é número de página de acordo, né? E com relação às diligências, mais uma vez, eu trago aquele texto que eu falo, olha, a deficiência na defesa não é suficiente para afastar a aplicação do PAF, e coloquei aí, Rony, como se trata aí de fato gerador anterior a 3 de 12 de 2008, coloquei aí o lembrete de aplicação da portaria conjunta PGFN número 14 de 2009. Então, meu voto é por não conhecer dos inconformismos, aí eu não vou colocar estranhos, né, relativos à retroação ao simples, né, relativos à retroação ao simples, e por conhecer parcialmente dos recursos, para afastar as preliminares de nulidade e negar provimento. Ok. Senhor presidente. Ok. Da posto aí, né, a diferença, na verdade, não é uma mistura dos últimos dois, né, quase, mas tem uma diferença aí que, nesse caso, diferentemente daquele que a gente ficou discutindo bastante tempo, existe um processo apartado, né, de exclusão do simples, mas ainda assim há uma questão de uma certa coerência, né, nos votos preferidos, a doutora optou por conhecer também dessa questão de nulidade nesse processo, né, eu mantenho, aquele eu não conhecia, eu vou continuar não conhecendo desse, né, também por uma questão de coerência, agora com um pouco mais de talvez. Mário, como voto? Obrigado, presidente. Nesse caso específico, eu entendo que não é a mesma situação do outro, né? Então, eu divergiria também no sentido de não conhecimento das questões do simples que foi discutido no outro processo, que é aquele 11.444. Então, eu acho que é diferente, né? O primeiro processo, o item 50, né, na verdade, o item 50 foi discutido lá dentro do mesmo processo, a exclusão do simples, e aí nós vimos até naquela folha lá, 131, se não me engano, que na própria, o termo de cientificação da exclusão, ele já pediu documentos para iniciar a fiscalização, ou para dar continuidade para lançar. Nesse caso, não, a exclusão foi num processo à parte, já foi discutido, já venceu o prazo lá, então aqui se discute somente o lançamento. Então, eu votaria pelo não conhecimento das manifestações relativamente à exclusão do Simples Nacional e no restante acompanha a relatora. Eu acho que não dá para tratar igual, você falou, a mesma situação, mas não é. É um outro processo. Eu não deveria conhecer dessa parte. Eu entendo, Mário, só fazendo uma parte, né? Eu fiz essa opção, na realidade, no meu primeiro voto, eu tinha não conhecido, mas depois eu achei que ficava uma situação de desconformidade perante os outros acordos, na medida que nos outros eu disse exatamente que, apesar de todos aqueles problemas, eu estava conhecendo, porque era uma situação que poderia ensejar o cancelamento da autuação, então, como houve conhecimento de ofício ali, eu achei que nesse caso eu precisaria conhecer também, mas ok, só para fazer uma explicação. Já está bem claro esse posicionamento. Martim? Acompanho. Acompanha quem? A Sônia. Tá. Eu também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Leonardo? Eu acompanho a relatora. Divergência. Tá, então ficou... ficou por uma... Foi? Eu volto com a divergência, desculpa. Ficou por maioria de votos, conhecer parcialmente os recursos, exceto quanto a
conformidade relativa à redação do Simples. Esses conselheiros Mário, Tiago e Rony, que conheciam os recursos em menor extensão. E, para a unidade de votos, negar provimentos. Tá? Próximo, estou com 56, né? Esse foi o 56. Agora a gente pode passar para o 51, que são terceiros, 51, 52, 53, e depois 54 é a obrigação acessória. Um de cada vez, agora é 51. Isso, agora é 51, desculpa. Sim. Deixa eu abrir lá. Bom, 51, não sei se vocês já conseguiram abrir aí na tela de vocês, ele é no calendário 2009 e vai até 10 de 2010. E ele agora vai falar da contribuição previdenciária, parte terceiros. E ele também, então, é calcado no mesmo ADE 50, que é o ADE 72. Então, a situação é a mesma, né? Na realidade, foram feitos, tem 2 DEBCAD, mas tem um DEBCAD que não houve recurso, não houve impugnação, então, ele não faz parte, né? É o CFL 38, relativo aí ao descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte não se insurgiu em face desse DEBCAD. Aí eu trago o acordo, né, o trecho do acordo em que fala das impugnações, das matérias de impugnação que foram trazidas. Na sequência, eu trago o recurso voluntário apresentado, né, que é nos mesmos termos dos recursos anteriores, exatamente a alegação de nulidade, fala que foi excluído de forma irregular, que houve cerceamento ao direito de defesa, pede prova, produção de prova, assim surge contra o fato econômico, ou a formação de grupo econômico, né? Igualzinho. Então, no mesmo sentido que eu fiz no 50 e no 56, eu vou fazer aqui também. Então, conhecendo parcialmente, começando aqui por conhecer parcialmente do recurso, e vou trazer aquela questão, olhando aqui a sugestão da nobre conselheira, eu vou trazer a questão do desenquadramento do Simples Nacional, estou colando aqui, para frente, antes de analisar a nulidade, né, para delimitar o escopo aqui da voto. Daí, a partir de então, os textos são bem parecidos, o que vai mudar aí são as folhas, né, onde está o acórdão. Ele é bem parecido com o 50, né, então eu começo aqui na nulidade, falando que os autos aqui, 11.444, eles diziam respeito a 2007, não a 2010, e aí conheço do assunto e afasto o assunto, nulidade, e ressaltando aqui que a alegação, né, não alcançou os lançamentos, senão por via indireta, né, mas, caso acolhido, poderiam levar ao cancelamento da autuação. No mérito, o recorrente alega não comprovada a formação de grupo econômico e exceção de mão de obra, então eu trago trechos do acórdão, do primeiro acórdão lá, que foi proferido, o primeiro processo que foi votado hoje, do processo 50, então eu coloco aqui o acórdão nos autos número, né, que é o processo 50, julgados, porque lá tem toda a explanação que tem nesse. Trago aqui o relatório fiscal, juntado às folhas 3, que depois eu tiro a imagem, tá bom, Rony? E segundo o relatório aqui, que está nas folhas 163, o relatório do acordo, né, o relator do acordo, né, vou falar aqui que nos termos do artigo 16, tal, a pessoa jurídica excluída do Simples, a partir do período que se processarem os efeitos da exclusão, fica sujeita às normas de tributação aplicáveis, né, as demais pessoas jurídicas. Então,
Também não houve desconstituição com elementos de prova no momento da defesa, então... Ok, Gente, é bem parecido aqui. Tá. Só fala o que muda, de repente, Sônia, não... Vão ser as páginas. Deixa eu só ver um negocinho aqui nesse processo. Desculpa, só um instantinho. Mas não se conhece, não se pode aceitar. Apresente alegação. Já estava errado aqui uma frase. Depois das diligências, a situação é a mesma. Então, eu voto por não conhecer os inconformismos relativos à retroação ao Simples Nacional aqui, porque já é 2009 e 2010, e por conhecer parcialmente o recurso para afastar a preliminar de nulidade, e no mérito nego provimento. Esse é o meu voto. Tá, só tendo dúvida, esse aqui é mais próximo daquele primeiro que a gente votou, né? Porque ele abrangiu aquele ato declaratório lá inicial. Tá, então nesse caso aqui, a votação, acho que só eu que sou vencido. Eu só vou aplicar para fim de registro aí na gravação. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Acompanha a relatora também. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Tá, eu só divido em relação àquela questão da nulidade, de resto acompanho. Então ficou, e no mérito, então ficou esse conhecimento parcial, né, e no mérito negar provimento. O próximo, Sônia? O próximo é o 52. O 52 também vai ser igual, o período é 2008. Deixa eu só arrumar aqui na minha tela, desculpe. Então, eu tenho que fazer aqui aquela alteração, é a mesma coisa, aqui também é terceiros, né, parte terceiros, só que é outro período, 2008. E aqui teve outros lançamentos, CFL 68 e 69, mas esses outros lançamentos não foram impugnados, então eles não fazem parte da lide administrativa, é só mesmo a parte de terceiros aqui, a remuneração paga a empregados. E aí, então... é igual ao anterior que a gente viu, é igualzinho. Vai mudar aqui a questão das folhas, né, das páginas. Não, tranquilo. Eu já estou fazendo a correção aqui. As questões de fato são as mesmas, correto? São as mesmas. E eu estou fazendo aquela correção aqui, tudo bem, fazendo o enquadramento retroativo do Simples para cima, antes de analisar as nulidades. Ok. Mário, como vota? Esse é 2008 ou 2007, Sônia? 2008. É exatamente igual ao anterior. Então não é igual ao 55, não, né? Não. Tá. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Eu também acompanho. Eu também. Também acompanho. Acompanho. Bem, acompanho, exceto quanto à questão da nulidade. Então, ficou isso, conhecimento parcial e negar provimento. O próximo, a Sônia. Certinho só. Próximo é o 53. Ok. Terminando esse bloco, a gente faz intervalo, tá? Esse bloco da Sônia. Já está terminando. Ó, o 53, Mário, é 2007. Então, é naquele sentido que você votou diferente. Tá bom? Você, o Thiago e o Rony, acho. Tá, mas o que muda em relação àquele? É só período? O que é? Não, é a questão da nulidade, lembra? Não, estou dizendo, a diferença entre... É outro ADE, é outro ADE. Nesse caso. É outro ADE, e na realidade, é aquela questão que eu, para manter uma uniformidade de entendimento, eu conheci... Eu entendi,
É só a questão assim, você está dizendo que é igual ao 56, então tá, agora qual a diferença entre esse e o 56? Então, esse processo, o 53, ele também eu vou colocar aqui no comecinho, ele também é parte terceiro, só que é outro período. Então, o 51, o 52 e o 53, os três são parte terceiros. Só que o 51 era 2009 e 2010, o 52 era 2008 e o 53 é 2007. E aí tem aquela questão da nulidade, é um outro ADE, é o ADE 19. Ok, todos lembrados, né, que a gente acabou de ver isso, tem alguns que são vinculados a uma ADE que está em outro processo, e aí, nesse caso, aí, o Thiago e o Mário, junto comigo, votaram que não seria o caso de conhecimento, né? Mas para os demais não faria diferença. Então, acho que é só a diferença entre os 56 que a gente acabou de votar, é só o período, tá? Também é terceiros. Então, vamos passar a votação, Mário. Nesse caso, mais uma vez, eu abri divergência quanto à questão de não relativa à exclusão do simples, que foi discutido em outro processo. No mais, eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora também. Eu também. Também acompanho. Divergência. Também com a divergência. Então, ficou isso, conhecimento parcial, vencidos Mário, Thiago e Rony, e provimento 54. Um instantinho só. O 54 é o último, né, dessa leva. Bom, o 54 é obrigação acessória. E ele é de 2007 a 2010. Então, vamos lá ver. Deixa eu só arrumar aqui na minha tela. Então, olha, esse lançamento se deu em razão do descumprimento da obrigação acessória prevista no 32A, que é o CFL 78. Guias de FGTS, informação em GFIP, totalizando aqui R$20 mil. Períodos, né, dos dois períodos de 2007 a 10 de 2008, por conta da exclusão do Simples. Nós temos do ADE de 2000, ele é até 2008? Aqui eu só preciso dar uma olhadinha, porque eu acho que é 10 de 2008, eu tinha colocado lá em cima de 2010, estava errado, tá? 10 de 2008. Então, tá aqui, o acórdão, falando, né, que durante o procedimento fiscal foi constatado o descumprimento de obrigação acessória, não, é 2010 mesmo, desculpa, olha, 10 de 2010. Como eu tinha colocado, estava certo. Então, houve descumprimento da obrigação acessória, né, tudo isso decorreu aí da exclusão do Simples, o contribuinte apresentou recurso e as alegações são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. Aí tem os processos, o resultado, né, vai ser o mesmo, as questões de mérito são as mesmas, né, ele fala que não existe formação de grupo econômico, que nunca existiu a questão da cessão de mão de obra. Eu estou aqui trazendo para cima, conforme sugestão da conselheira Ludmila. Ele chegou a pedir? Não chegou. Mas só... Chegou a pedir exatamente igual. Chegou a pedir então... acessório esse aí. Então, se ele pediu... se ele pediu, aí seria o caso de aplicar súmula, né? Porque não portaria, né? Quando ele pede... ele pediu a nulidade... Não pediu para retroação da... Ele pediu ou não pediu? Desculpa. Ele pediu a nulidade, ele não fala. Tá, tranquilo, então não tem que... É portaria mesmo. Isso aí, 78, ele abrange períodos tanto vinculados ao 2007 quanto 2008, né? Então, é uma mistureba daqueles dois. Então, aí seria similar àquele que a gente proferiu no 56, Mário, aquele que você e o Thiago me acompanhariam, que parte do período está vinculado ao ato declaratório que está em outro processo.
Entendeu? Sim. Menor extensão. Né? Seria isso. Sim, isso mesmo, é isso mesmo. E de resto, você está negando provimento, até porque segue o principal, né? Isso. Então tá, passar a votação então, Mário. Obrigado, presidente. É só um detalhezinho também no relatório aí, senhor, no primeiro parágrafo. Você falou exclusão nos termos do ADE 72. Na verdade, são os dois ADEs, né? Você vai completar. São os dois. O ADE tal, né? O de 2007 e o outro também. Eu vou retificar. Já vou retificar agora. São dois ADE. Eu vou abrir a divergência, já que entre os dois, no sentido de não conhecer da parte da exclusão do simples, que já foi discutido. E no resto, acompanhar relator. Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Divergência. Divergência também, então ficou 53 e 54 ficaram iguais, né? Vai ser parcialmente para a parte vencida, negar provimento, vencidos aí o Rony, Thiago e o menor extensão. Então, assim, gente, intervalo, vou pedir para pausar a gravação, por favor, Ítalo.